Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos agora começando a nossa escola dominical e nós vamos inicialmente fazermos uma oração ao nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, quero pedir a bênção do Senhor sobre cada um, que nesse momento, Senhor Deus, estará ouvindo e vendo a escola dominical, que ela possa ser uma bênção na vida de cada um, Senhor Deus. Que a glória do Senhor possa refletir nos corações, que o Senhor possa nos encher com a Tua presença e com a Tua bondade. Clamamos que o Senhor assim possa fazer segundo o Seu amor, segundo o querer do Seu coração, meu Pai, para conosco. Nos abençoe. Nós clamamos a Sua bênção em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler neste momento o Salmo de número 19, que nos diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra e que o meditar do nosso coração e as palavras que fluírem dos nossos lábios possa glorificar e agradar ao nosso Deus. Nós vamos agora louvarmos a Deus. A graça dos céus é doce som, salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, sua luz, então eu vi. A graça livrou meu coração, tão leve me fez sentir. E quando enfim acreditei, a vida entendi.
graça que me trouxe aqui, quem vai me conduzir? A graça dos céus é doce som, salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, sua luz então eu vi. Hoje nós gostaríamos de voltar ao nosso tema, após o Dia das Mães, para falar a respeito das paredes do coração. Esse é o nosso tema que nós temos trabalhado. E hoje nós queremos trabalhar algo chamado o coração atormentado. Nós já vimos que nós precisamos derrubar as paredes velhas da nossa vida. E nós vimos que essas paredes, através de aceitarmos Cristo Jesus, elas são derrubadas. E é construído dentro das nossas vidas um templo, o templo do Espírito Santo. E agora nós estamos pensando nesse templo. As paredes agora não são paredes de separação. Agora são paredes que transparecem a nossa vida diante de Deus. Antes construímos um templo, na realidade um templo com rochas, com paredes, para nos separar de Deus. Assim como Adão fugiu de Deus, a gente também fugia de Deus. Mas a partir do momento que nos encontramos com Cristo no Calvário, essas paredes caem e em nós surge um templo. E exatamente pensando nesse templo que nós somos, nós vamos falar a respeito de corações atormentados. E o que pode tirar o coração atormentado da nossa vida? Ou o que nós podemos fazer para que esse coração atormentado não volte novamente a habitar dentro de nós? A palavra-chave para vencermos um coração atormentado se chama arrependimento. Da última vez nós vimos que nós precisamos erguer dentro das nossas vidas um altar a Deus. O templo agora tem que ter um altar a Deus. E nesse altar a Deus, nós precisamos ter uma consciência pura e santa para oferecermos o melhor para Deus. Mas quando alguma coisa nos atormenta, é exatamente porque nós temos que passar pelo arrependimento. O arrependimento é algo muito importante nas nossas vidas. Atos 3, 19 e 20 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Observe, ele diz, arrependei-vos. E depois ele diz, e convertei-vos. O arrependimento, simplesmente, ele não traz tanto benefício para a nossa vida. Como assim? Alguém faz alguma coisa contra mim. Eu fico chateado. Aí eu vou e faço contra essa pessoa. E aí surge dentro do meu coração um tormento. Eu posso simplesmente dizer, me perdoe, ou eu também te perdoo. E pronto. Mas o arrependimento, ele não passa meramente por palavras. Aqui diz, arrependei-vos e convertei-vos. O arrependimento está associado à conversão. A palavra conversão significa mudança. Eu posso me arrepender de algo, mas
às vezes eu não vou mudar. O genuíno arrependimento, ele passa pela conversão por mudança. Se eu me arrependo de algo e depois eu vou e faço de novo, eu não mudei. Eu continuo da mesma maneira. Por isso o arrependimento passa por mudança. Eu preciso mudar as minhas atitudes para não cair novamente nos mesmos erros. Então o arrependimento precisa ter mudança. Aí o texto diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vejam, o cancelamento do pecado não é simplesmente um mero arrepender, mas converter, mudar. E aí ele fala, para serem cancelados os vossos pecados. No versículo 20 ele diz assim, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Se o meu coração está atormentado, porque eu tenho errado, eu às vezes me arrependo mais ou menos, mas não me converto, não vai haver tempos de refrigério. Eu preciso mudar. E aí eu vou sentir dentro de mim um refrigério do Senhor. É isso que é o nosso texto básico de hoje. Mas vamos pensar então em arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é um processo de transformação de nosso ser. Observe isso. É um processo de mudança ou de transformação do nosso ser. O arrependimento bíblico é mais abrangente do que qualquer outro tipo de transformação de vida. O arrependimento bíblico, ele passa pela fé. A gente só muda porque a gente visualiza algo novo na nossa vida. Se eu não visualizo algo novo, eu posso até pedir perdão, mas eu não vou mudar. Por isso a fé é que nos dá a certeza e a convicção de fatos que nós não vemos. A fé é o motor para nos levar ao verdadeiro arrependimento, que vai produzir um processo de transformação na nossa vida. Isto que é o arrependimento bíblico. Ao exercitarmos a nossa fé, nós teremos o genuíno arrependimento. Lá em Marcos 2,5 diz assim, Jesus falando, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Veja, o Senhor Jesus coloca que os pecados são perdoados por causa do quê? Porque Jesus viu naquele homem o quê? A fé. Então, a fé está associada ao verdadeiro arrependimento. Em Marcos 5,34, Jesus coloca para aquela mulher que estava com fluxos de sangue o seguinte, filha, a tua fé te salvou. Observe como Jesus enfatiza a fé para a salvação. E essa fé para a salvação é baseada no quê? No perdão dos pecados. Jesus perdoa os pecados por quê? Porque existe a fé dentro do coração. É essa fé que ativa da parte do Senhor o perdão. E isso é muito importante. Quais são os elementos que nós podemos pegar dentro da palavra de Deus que são básicos para o arrependimento? Primeiro, irmãos, o arrependimento está associado à morte de Cristo. E também está associado ao quê? À nossa morte. Mas eu não falo de morte física, eu falo da nossa morte para o pecado. É o morrer para o pecado. O primeiro elemento
básico do arrependimento é a morte. A realidade da cruz em nossas vidas, lá em Lucas 9:23, nos diz assim: dizia a todos Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Veja, Jesus fala que nesse texto, se alguém quer segui-lo, tem que negar a si mesmo. Isso para nós é muito difícil. Por isso que através da morte de Jesus Cristo, nós conseguimos negar a nós mesmos. É a morte do nosso ego. Por isso que a palavra do Senhor também aqui diz: dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a nossa cruz? É morrermos para os pecados. Portanto, é necessário que o velho homem não ressuscite mais nas nossas vidas. O velho homem morreu com Cristo no Calvário. Agora nasceu um novo homem, um homem que se faz cada dia mais para se tornar a imagem de Cristo Jesus. Quando nós lembramos de Adão, nós lembramos o que de Adão? Que Adão foi um homem que pecou, que falhou. E quando ele falhou, é interessante, a primeira rejeição que ocorre na vida de Adão é com respeito a Deus, ele foge. Mas ele também rejeita quem? A si mesmo, por causa daquilo que ele havia cometido. Então havia na rejeição a Deus a rejeição aos seus atos, a si mesmo. E por isso que tudo que veio de Adão nos levou ao pecado. Romanos 5, 18 e 19 diz assim: pois assim como por uma só ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então observe que a ofensa de Adão trouxe o juízo sobre todos nós. Ou seja, aquele sentimento que Adão teve de rejeição, ele permanece na vida dos seres humanos achando que Deus foi que rejeitou. Mas na realidade é o homem que rejeitou a Deus. E o homem não consegue viver direito consigo mesmo. Por isso foi necessário o quê? O Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz aqui, por um só ato de justiça, e aqui ele fala de Cristo, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. A graça de Deus veio sobre nós através do ato da morte de Cristo Jesus, para nos justificar em relação ao quê? Aos nossos pecados, às nossas falhas. É por isso que o arrependimento, ele passa pela cruz. Ele não só contempla a morte de Cristo, mas ele contempla o quê? A sua própria morte. A morte para os pecados. Efésios 4, 22 e 24 diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo, olha, que nós devemos despojar desse velho homem, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Deus nos cria novamente quando nós o recebemos. Ele nos faz uma nova pessoa. Esse é o milagre da cruz. Por isso
que a primeira parte que envolve arrependimento é a nossa própria morte. É nós morrermos para o pecado. Porque quando eu arrependo e olho que eu morri para aquele pecado que eu cometi, então eu vou fazer o quê? Eu vou mudar. Eu vou transformar e não vou mais realizar aquele pecado. Isso é arrependimento. O arrependimento passa pela nossa morte. E em segundo lugar, existe uma coisa muito importante. Arrependimento passa por vencer. Vamos pensar uma coisa. A incredulidade. A incredulidade faz com que nós não aceitemos o nosso valor. Portanto, a gente tem que vencer a incredulidade. Hebreus 3, versículo 12 diz: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O que nos afasta de Deus, lá no fundo, é a incredulidade. E a incredulidade não nos leva a um genuíno arrependimento. E por isso nós temos que vencê-la. E vencê-la como? Através da fé. Através de nós crermos. E aí ele diz, nesse texto, que o perverso coração de incredulidade, o contrário de fé, o que é incredulidade. Quando nós somos incrédulos, a fé não habita dentro do nosso coração. Por isso, nós temos que vencer qualquer incredulidade dentro do nosso coração. E o que está associado à incredulidade é o orgulho. O orgulho é algo muito forte nas nossas vidas. Quando nós erramos, às vezes o orgulho vem, a gente não pede perdão. Nós somos mais voltados para cobrar que os outros nos peçam perdão do que nós pedirmos perdão às pessoas. Já percebeu isso? Nós guardamos facilmente as mágoas de alguém que errou conosco. Mas nós temos dificuldade de pedirmos perdão para o outro. É orgulho. É um orgulho, porque nós achamos que nós estamos nos humilhando. E por isso, nós temos que vencer esse orgulho. E a chave para vencer o orgulho é a humildade. Esta é a chave, a humildade. Então, queridos, a confissão passa pelo quê? Pela humildade. A confissão, ela traz à luz as profundezas do nosso coração. Quando a gente não confessa, o nosso coração fica escuro, fica esquisito e a gente não sente paz. E a confissão vai fazer o quê? Que haja luz dentro de nós, um brilho da glória de Deus nas nossas vidas. A confissão é um golpe mortal à raiz do orgulho. É verdade. A confissão é a vitória sobre o orgulho. E por isso, juntamente com a confissão, tem o quê? A humildade. A humildade mantém aberta a porta para a transformação. Exatamente. Quando eu me humilho, eu estou abrindo a porta para transformar. Porque eu reconheço o meu erro e reconheço que eu não devo mais cometê-lo. E por isso ocorre o quê? A transformação, que é o processo ligado ao arrependimento. A humildade de confessar pecados anula o controle do orgulho sobre nós. Por isso é importante, irmãos, a gente se humilhar. A palavra do Senhor fala muito sobre isso. Humilhai-vos, diz a palavra do Senhor.
nós devemos sempre nos humilhar. Uma coisa interessante, existem algumas resistências dentro de nós. Eu vou colocar uma ilustração que se chama trem da emoção. Como muitas pessoas agem. O primeiro vagão é o vagão da emoção. Muitas pessoas agem pela emoção. Aí eu feri fulano, me perdoe. Aí eu machuquei, me perdoe. Às vezes nós agimos muito emocionalmente. É no casamento, é com os outros. Qualquer coisa nos ofende. Nós ficamos muito sensíveis e a emoção que comanda o quê? A mente. O segundo vagão é o vagão da mente. E o terceiro vagão é o vagão do espírito. Em primeiro lugar, emoção. Em segundo lugar, aí eu vou pensar. Em terceiro lugar, eu vou buscar as coisas do reino. Este é o trem da emoção. O segundo trem é o trem racionalista. O primeiro vagão é o da mente. São aquelas pessoas que tudo ela vai analisar. Fulano pediu perdão. O fulano me machucou. Eu devo perdoar? Ah, não. Devo perdoar, não. Porque se eu perdoar, o fulano vai continuar fazendo essas coisas. Ou então a gente erra com o Beltrano e fala, eu devo pedir perdão? Não. Se eu pedir perdão, a pessoa vai acostumar. Eu tenho que ser forte. Então, em primeiro lugar, nesse trem racionalista é a mente. Em segundo lugar, é as emoções. E em terceiro lugar, é o espírito. Mas existe outro trem, que é o trem espiritualista. Que, em primeiro lugar, tudo está relacionado a Deus. Em segundo lugar, vêm as emoções. E em terceiro lugar, a mente. Tem muitas pessoas assim, meu Deus, não sei o que e tal. E aí, junto com a parte espiritual, está a emoção. E se ele está muito emocionado, ele vai e perdoa ou pede perdão. Porque se, Deus aí não vai me abençoar. Mas por último, é a razão. Não é um bom trem esse. Mas existe o último trem, que é o trem da graça. O trem da graça tem a sua locomotiva, o Espírito Santo de Deus. E o segundo vagão é a mente. E o terceiro vagão é a emoção. Este que é o trem da graça. É o Espírito Santo agindo na nossa vida. A gente tendo o lado da nossa mente. Porque quando nós entendemos as coisas do Espírito, aí em terceiro lugar vem as emoções. A gente se emociona. A gente procede de maneira melhor, porque o Espírito nos toca, nós analisamos. Poxa, eu errei. O Espírito me tocou, como que mostrando que você fez não é certo. Aí a minha mente analisa e vê, de fato, o que eu fiz não é certo. Então eu vou pedir perdão. Aí, por último, que envolve a emoção. Quando nós temos resistências internas, esse trem não passa nas nossas vidas. Por isso que a gente volta agora ao arrependimento. O arrependimento, ele está ligado com libertação. Libertação. Quando eu me arrependo, eu estou perdoando não só aquela pessoa, mas eu estou perdoando a mim mesmo, porque eu falhei. Alguém disse, ao perdoarmos a alguém uma falta cometida contra nós, estamos isentando essa pessoa de nos pagar, de fazer qualquer reparação pelo erro.
e até mesmo de nos pedir perdão. Olha que coisa maravilhosa. Geralmente a gente perdoa e a gente quer que a pessoa repare. O genuíno perdão, ele não tem mais aquilo em conta. A pessoa não precisa fazer nada para reparar. E nem nos pedir perdão. Aí é que está. Mexeu comigo, pastor. Você mexeu com o meu ego. A pessoa tem que me pedir perdão. Não é assim, querido. O verdadeiro perdão isenta aquela pessoa e nem fica cobrando dela qualquer pedido de perdão. Por isso é muito importante na nossa vida, é importante na sua vida. Quando você perdoa, você sente paz. Por isso, perdão está associado com arrependimento, porque perdão genuíno também é uma transformação que ocorre no nosso coração. Se você diz que arrependeu e não perdoa, às vezes até a si mesmo, você não se arrependeu. Porque perdoar está ligado com o processo de arrependimento. É a parte de transformação da nossa vida. Uma outra pessoa diz assim: quando perdoamos a um ofensor de todo o coração, ao mesmo tempo experimentamos uma libertação interior. É aí que está. Quando nós o fazemos de coração, há uma libertação dentro do nosso ser. Esta pessoa não está mais amarrada a nós, presa a nós, e nem nós a esta pessoa. Por isso que ele diz que nós vamos experimentar uma libertação dentro da nossa vida. Bom, queridos, eu gostaria de concluir colocando o seguinte: uma atitude de rancor muitas vezes tem sua origem numa injustiça, real ou imaginária, que sofremos. É verdade. Olha para você. Nós falamos sobre coração atormentado. O coração atormentado, ele pode estar experimentando rancor. Rancor de alguma coisa. E esse rancor precisa ser vencido na nossa vida. E muitas vezes pode ter sido algo real ou imaginário. Mas o rancor não pode comandar o nosso coração. Para nos libertar, precisamos confessar esse ressentimento que nós estamos tendo a Deus. Confesse a Deus: Deus, eu estou com ressentimento, um sentimento que sempre está voltando, e tornou-se um rancor no meu coração com respeito a fulano, com respeito a Beltrano. Quando isso sucede, querido, as paredes começam a ser reconstruídas na sua vida, e o templo do Espírito Santo começa a diminuir na sua vida. Portanto, o templo precisa ser erguido. E por isso nós devemos colocar diante de Deus todo o ressentimento. Pedimos: Deus, tira o ressentimento do meu coração. Eu me arrependo, Senhor Deus, de ter guardado esse ressentimento na minha vida. Lava-me com o sangue do Cordeiro. E assim, querido, você vai conseguir perdoar as pessoas. Você vai conseguir sentir paz dentro do seu coração. Você vai viver a plenitude de Deus aí dentro, no seu templo. E você vai ver que as paredes que agora estão sendo construídas são paredes da graça, paredes do arrependimento, paredes de transformação. Essas sim que devem crescer nas nossas vidas, porque quanto mais elas crescem, mais nós ficamos cheios da paz e da graça de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado, muito
e de todo o coração. Vamos fazer uma oração. Pai bendito, nós louvamos o seu santo nome por essa lição. E que dentro do nosso templo, dentro do nosso ser, Pai, as paredes do rancor, das mágoas, realmente caiam por terra, porque nós morremos em Cristo Jesus e arrependimento passa por isso. Na morte de Cristo nós morremos para os rancores, morremos para os pecados, Senhor Deus, e temos a possibilidade agora de uma transformação vitoriosa. E ela é vitoriosa, Senhor Deus, quando nós nos humilhamos, quando nós estamos debaixo da sua graça e pedimos perdão, quando nós perdoamos aos outros também, quando nós nos perdoamos a nós, Senhor Deus, não deixando que o orgulho vença na nossa vida, mas a vitória é exatamente através da humildade e será vencido esse orgulho bobo, Pai, que nos escraviza, que nos corrompe, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós e lava os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus o abençoe. Vamos mais uma vez ouvirmos um louvor ao nosso Deus. Ouvir as batidas do teu coração, esconder nos seus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia. Queridos, nós estamos esperando uma decisão completa para que possamos voltar a cultuar a Deus. Fiquei sabendo ontem
que as igrejas perto de nós, do estado de Goiás, já estão voltando à ativa. E nós só estamos aguardando para que logo nós possamos também nos reunir no templo. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Continue orando pelo Roger, continue orando pelas pessoas que estão precisando, querido. Que Deus possa nos abençoar nesse momento tão delicado. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração final. Pai querido, mais uma vez nós rogamos a sua bênção sobre o teu povo, sobre cada um de nós. Nos fortaleça. Abençoe, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus. Nos dê graça para vencermos as dificuldades. Abençoe o nosso irmão Roger, Senhor Deus, que ele se recupere 100%, meu Pai. E abençoe a todo o seu povo espalhado no mundo inteiro, Senhor, diante dessa situação tão delicada. Glorifique o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até logo mais, às 19 horas, com o nosso culto. Deus os abençoe. Tenham um bom dia.